Olá, que alegria ter vocês aqui de novo. Vamos continuar nossa jornada pelo livro O Grande Conflito. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uns temas bem fortes, sabe? Destino, amor, rejeição. Vamos desvendar as mensagens que esse texto tão impactante traz pra gente. Então, para quem tá chegando agora ou para quem já tá com a gente, só para lembrar, estamos naquela nossa série de estudos sobre o grande conflito. A gente tá no primeiro capítulo ainda, mas ele é tão denso que dividimos em 4 partes. E essa aqui é a segunda. É agora que as consequências do que vimos antes começam a aparecer de verdade. E por falar em quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Já que essa é uma série, fica o convite, né? Se inscreve aí no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. Garanto que vale a pena. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro passa por 4 pontos-chave. Primeiro, o amor incansável de Deus. Depois, vamos ver como o Salvador foi rejeitado. Em seguida, a gente vai entender o porquê das lágrimas sobre Jerusalém. E, para fechar, uma advertência para o mundo. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, né? O ponto de partida de toda essa história é uma ideia central, a de um Deus que é, acima de tudo, paciente e cheio de misericórdia, mesmo quando é rejeitado de novo e de novo. Bora ver como isso funciona na prática. Olha só o que a própria fonte nos diz, lá em Êxodo 34. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. É importante a gente guardar bem essa frase, viu? Porque ela é tipo o óculos que a gente precisa usar para entender tudo o que vem pela frente. E para deixar essa ideia de cuidado mais concreta, mais fácil de pegar, o texto usa uma imagem muito forte, a parábola da vinha. Pensa só num agricultor que bota toda a sua energia, todo o seu cuidado numa única plantação. Essa imagem, sabe? Para a gente sentir o tamanho do investimento, do carinho que está sendo descrito. E esse cuidado não foi de qualquer jeito, não. O texto mostra que foi um processo, uma escadinha de esforços. Primeiro, ele plantou e protegeu essa vinha, tirando o povo de Israel do Egito e colocando numa terra boa, cercando de cuidado. Depois, ele mandou servos, que eram os profetas, para ajudar a cultivar, para guiar o povo. E por último, quando parecia que nada mais ia dar certo, o próprio dono da vinha veio pessoalmente. Foi o ato final, a esperança máxima para salvar aquilo que ele tanto amava. Mas aí, a história dá uma virada bem triste. Todo esse esforço, todo esse amor, encontrou uma resposta que ninguém esperava. É aqui que a coisa fica sombria, porque a gente vai ver como essa oferta de misericórdia foi recebida com pura hostilidade. E a missão de Cristo aqui na Terra não era só um discurso bonito, não. Era a ação pura. Olha só, ele aliviou os quebrantados de coração, libertou os cativos, deu vista aos cegos, fez o coxo andar, limpou o leproso, ressuscitou os mortos e pregou a boa notícia aos pobres. Cada item dessa lista é uma vida real que foi transformada, sabe? Era o amor de Deus acontecendo ali, na frente de todo mundo. E no meio de tudo isso, ele ainda fazia um convite que vale até hoje. Ouçam só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite, hein? É uma promessa de descanso, de paz, uma porta sempre aberta para quem se sente esgotado. E aqui a gente chega no ponto central do conflito, a troca trágica. De um lado, você tem o amor oferecido, uma missão de misericórdia, um convite ao descanso, um esforço sem fim para salvar. E do outro lado, o ódio recebido. Pagaram bem com o mal, o amor com o ódio, e simplesmente desprezaram o conselho dele. É um contraste brutal, né? O texto aponta isso como o grande drama da nossa história. Pois é, uma rejeição desse tamanho, claro, ia ter consequências. E é agora que a narrativa nos leva para um momento, nossa, um dos mais emocionantes e tristes de todos. A gente vai ver o resultado inevitável de quando um amor tão grande é desprezado. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando a graça, a chance,
é ignorada sem parar. A resposta que o texto dá é uma cena de uma tristeza que mal dá para descrever. A cena se passa num lugar muito simbólico. Do topo do Monte das Oliveiras, Jesus olha para Jerusalém. É um cenário com uma ironia pesada, porque foi dali mesmo que, anos depois, os exércitos romanos começariam o ataque final à cidade. Mas ele não estava vendo só a cidade bonita. A visão dele atravessou o tempo, e com os olhos cheios de lágrimas, ele viu o futuro. Ele viu os muros cercados por exércitos, viu o templo sagrado virando só um monte de ruínas e fumaça. Imagina a dor de ver isso. E é aí que sai da boca dele aquele lamento, é de cortar o coração. Ouçam. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Percebem? Não é raiva, é dor. A imagem da galinha protegendo os pintinhos mostra um desejo de cuidar, de proteger, que foi simplesmente rejeitado. E é nesse ponto que a história de Jerusalém deixa de ser só sobre uma cidade. Ela vira algo maior. O texto argumenta que o que aconteceu ali não foi só um fato histórico isolado. Na verdade, serve como um grande símbolo, um alerta para todo mundo em qualquer tempo. E o texto faz um paralelo que dá o que pensar. De um lado, a rejeição histórica de Israel. O ato, rejeitar a Cristo, o Redentor deles. A consequência, a destruição de Jerusalém. Do outro lado, a rejeição que o texto chama de moderna, do mundo. O ato, rejeitar a lei de Deus, que seria o fundamento do governo dele. E a consequência, os juízos finais. É uma comparação bem direta e bem séria. E o alerta final é sobre um perigo muito sutil, uma espécie de cegueira, uma presunção, que faz com que a gente simplesmente se recuse a ouvir a verdade. Especialmente naquele momento que o texto chama de o dia da visitação, que é basicamente aquela janela de oportunidade que a vida dá pra gente aceitar a graça. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa, para refletir. A história de Jerusalém é quase um espelho. Será que a gente está conseguindo reconhecer o nosso próprio dia de visitação? Será que estamos atentos às oportunidades que aparecem? Bem, e com essa pergunta no ar, a gente fecha essa parte do nosso estudo. Muito obrigada pela companhia, pelo tempo e pela atenção de cada um. Espero de verdade que essa nossa conversa tenha trazido algo novo para pensar. E a história não para por aqui, viu? O convite já está feito. Não percam a terceira parte do nosso estudo sobre esse primeiro capítulo, que ainda tem muita coisa para a gente descobrir. A gente se vê no próximo encontro aqui no canal Nisto Cremos. Até lá!